que é uma coisa que acontece muito no Santa Cruz historicamente. Então, eu acho que a gente não pode perder esses dias de preparação. Veja, recentemente até na história do Santa Cruz, a gente teve um momento que a gente colocou muita expectativa numa preparação de uma intertemporada entre um Campeonato Pernambucano e a Série... Foi a Série C, meu Deus. Quando o Bolívar veio para cá, quando foi? Era a Série C ou Série D já? Era C, foi Pro Santa 2021, né? Bolívar teve no Pro Santa, no primeiro ano do Pro Santa. 2021, não é isso? Início de Série C. Vocês lembram que a gente teve uma expectativa muito grande daquela intertemporada, até o discurso de Bolívar era muito bonito, né? E aí, quando o Santa Cruz estreia na Série C, a gente teve aquela decepção. Então, a gente não pode colocar a perder esse período de preparação, né? Nesse ano mesmo, em janeiro, dezembro para janeiro, na pré-temporada desse ano, houve foi uma pré-temporada muito prejudicada por conta, inclusive, da questão estrutural do Santa Cruz, né? E naquela época a gente trouxe isso à tona. O CT que não podia receber os treinamentos, o amistoso que não aconteceu por conta das questões do Arruda, até mesmo reforma estrutural dentro do Arruda, de cozinha, dessas questões que também atrapalhavam a preparação do grupo. Tudo isso ocasionou muito problema que culminou naquela desclassificação prematura da Copa do Nordeste. Então, eu espero que essas coisas estejam sendo vistas para que a gente chegue com robustez, né, nessa estreia da Série D. E aí eu queria ouvir Gera, como é que ele está vendo essa preparação do Santa Cruz para a Série D até agora, sem entrar ainda na questão das contratações, mas nessa questão de estruturação, né? Cara, preocupa, né? Preocupa, porque é o principal campeonato do ano do clube, né? O maior objetivo da gente é sair da Série D. A gente não aguenta mais esse campeonato. Mas, assim, quando a gente olha, parece que as coisas não têm caminhado como a gente esperava, né? Tem esse impasse aí ou não, né? De Itamar, de repente é impasse para a maioria da torcida, mas talvez para o clube não. E o que me incomoda realmente é essa não gestão efetiva da SAF no departamento de futebol, né? Porque eu já falei diversas vezes o trabalho desempenhado pelo departamento de futebol do Santa Cruz desde o ano passado, né? Conseguiram seus objetivos com muito trabalho, com investimento pífio, né? Mas foram muito competentes, a gente não pode negar isso. Só que eu acho que eles não conseguem dar mais do que isso. Eu acho que eles já chegaram no seu limite. Então, eu tenho ainda, não sei, uma expectativa muito grande. E veja, pode dar tudo errado, tá? Mas é uma expectativa realmente de zerar esse processo de Santa Cruz e ter, de fato, uma profissionalização do departamento de futebol do clube, né? Eu fico muito preocupado, porque a gente percebe que está todo mundo se arrumando e quando você olha hoje, por exemplo, ninguém sabe hoje qual seria o time titular do Santa Cruz. Ninguém hoje sabe. A gente tem peças novas que chegaram, né? Nós não sabemos, não vimos ainda eles atuarem, né? E vale ressaltar o seguinte, a gente tem aí já 40 atletas no elenco, né? E ainda vai chegar mais gente, né? Pelo menos a expectativa é essa. E até agora, a reformulação de saída efetiva, a gente não viu, a não ser Rafinha, porque foi incomum. Claro, eu acredito que ainda deve ter gente com contrato, porque os contratos mínimos para alguns eram de 3 meses, enfim, talvez no final de março a gente possa ter essa aí de reformulação. Mas eu estou preocupado, cara. Estou preocupado e não sei. Vamos ter que aguardar mais um pouco, infelizmente, viu? Eu concordo com o André, são 20 dias aí. A primeira semana foi perdida, a semana passada foi perdida, totalmente perdida, né? De tudo que a gente já debateu a semana passada. A gente fica nessa expectativa, cara, de ver realmente um novo time, uma nova cara, né? E desses atletas que estão chegando aí. Inclusive, hoje, a gente tinha sondado essa informação ontem,
E hoje João Vitor Amorim cravou a não vinda de Léo Reis, né? Que era o atacante do Itabirito, que se destacou lá no Campeonato Mineiro, é um extremo. A gente precisa de extremos, né? E não vem, e deve estar indo para algum time da Série B de bola. Então você vai vendo que a coisa afunilando, né? E a gente não vai avançando, né? Eu começo a me preocupar com a formação do time. E aí, André, como é que você está vendo isso aí, essa preparação de Santa Cruz? Santa Cruz que já trouxe algumas contratações, alguns reforços, né? 2 volantes, né? O Favela e o... Vai me lembrando aí, Gera, por favor. Foi Favela e quem que chegou de volante? Jonatas Paulista. Jonatas Paulista, né? E Eurico, zagueiro. Isso, Eurico, zagueiro. Israel, o Yuri, né? Israel é uma aposta, né? Um atacante que estava nas divisões inferiores do campeonato italiano, que chegou também, está no elenco. E o Yuri também, que chega voltando, né? Lateral esquerda, não é isso? Foi muito bem lá no Paulista, tá? E aí, André, peças chegando, mas até não queria nem te ouvir muito sobre as peças que estão chegando, porque provavelmente você não acompanhou o primeiro trimestre deles no futebol, mas eu queria te ouvir sobre as posições que chegam, né? Volância, e também queria te ouvir sobre os possíveis jogadores que você riscaria desse elenco do Santa Cruz para a Série D. O Santa Cruz trouxe os volantes, né, que era uma carência que a gente tinha no plantel. Os zagueiros também, né? Que a gente também tem essa carência, só que o plantel hoje está um tanto quanto inchado, né, Matheus? Tá faltando meia, né? E veja, tem a saída de Rafinha, e aí eu não estou falando, né, se Rafinha jogou ou deixou de jogar, estou falando que tinha um meia que saiu do clube, e o que a gente tem está machucado, vamos lembrar disso, né? Toda aquela polêmica envolvendo o Matheus Melo, mas o fato é de que ele está machucado. Eu não sei como é a condição física dele, eu não sei se para o jogo do 13, daqui a 20 dias, ele vai estar em condições de jogar. Entendeu? O fato é que hoje a gente tem apenas o quê? João Pedro. E João Pedro não vem bem há 4 partidas. Então está faltando realmente foco nessa questão, Matheus, do número 10. Atacantes, a gente tem o Eduardo Tanque, que chegou aí. Eu acredito que o Everton Felipe não vai ficar no Santa, entendeu? Enfim, o que eu noto é que a carência mesmo hoje que a gente tem, na minha opinião, seria mais um atacante como diz hoje em dia, né? Mais um atacante de beirada e, sobretudo, no camisa 10. Agora, com relação às dispensas, veja, Reginaldo até na última live deu uma lista de dispensas que eu concordei com ele. Engraçado que o único que eu não concordei foi em relação a Rafinha. E verdade. Foi mesmo, né? Ele foi o embora. Primeiro. Pois é. Mas veja, seriam os 2 goleiros, o Moisés e o David, certo? Um zagueiro aí, eu acho que é Bennett, né, Geral? Eu tenho um nome meio esquisito. Bennett, né? Veja, um ponto de interrogação que eu tenho com relação a Everton Senna, eu ouvi, inclusive, na imprensa, né, eu vou até dizer, foi na Transamérica, isso foi um debate semana passada, em que teriam dito, Gera, de que Everton Senna teria chegado para a comissão técnica, veja que eu estou botando tudo no condicionante, teria chegado na comissão técnica e dito que ainda não está seguro, 100% seguro para jogar no Santa Cruz, por conta das contusões, etc. e tal. Né? Isso foi dito na imprensa de Pernambuco. Ora, se um jogador experiente como Everton Senna, cria da base, já rodado, 30 e poucos anos, está inseguro para jogar, para retornar ao jogo, então, meu amigo, Everton Senna, valeu, tu foi um cara da porra, 2011, aquele cri-cri em cima de Lucas,
inesquecível naquele jogo contra o São Paulo, né? O que você fez também com relação a Marcelinho Paraíba, os serviços prestados que você tem, mas a gente não pode ter jogador com esse sentimento no Arruda, não. Por mais que seja um cara de história no clube, entendeu? Então, assim, tem um ponto de interrogação com relação a Everton Senna, certo? E veja, atacante tem para sair às turras, Gera. Entendeu? Na minha opinião, o Jonathan Ribeiro não disse para que veio. É verdade. O Esquilos, né? Também não disse para que veio, né? Fez aquele golaço contra o Sport, mas não pode ficar, né, refém dessa situação. O Everton Felipe, acredito que vai embora também, sabe? Acho. E assim, o meio de campo, o Santa Cruz renovou o contrato de Lucas Bessas, acredito que foi por uma força legal, né? Lucas Bessas estava machucado, né? Jogador machucado, ele é considerado um acidente de trabalho, e assim como ele fica à disposição do INSS, quem paga o salário dele é o INSS, e depois que ele retorna, né, por uma questão legal, ele passa 1 ano, 12 meses, na chamada estabilidade provisória. O clube não pode dispensá-lo, a não ser por justa causa. Então, acredito eu, a gente discutiu isso muito, foi Gerard, acredito eu que esse retorno de Lucas Bessa tenha acontecido em outubro de 2024, né? E aí faz todo sentido o Santa Cruz ter renovado, né, por uma exigência legal até outubro deste ano, 2025. Embora, apesar de todas essas contusões de Lucas Bessa praticamente não jogou no Santa Cruz. Mas, assim, eu não acho ele um mau jogador, não. Certo? Eu não acho. Eu acho até que ele é bem útil ao Santa Cruz, caso ele jogue futebol. É preciso que ele jogue futebol. Entendeu? Tem um Lordeiro, né? Tá aí. Esse daí realmente não caiu nas graças do Cedo Santa. Então, assim, Matheus, em resumo, seria basicamente esse